Meus amados, hoje nós vamos continuar nossa série de mensagens, e o tema da série é Eu sei porque creio, a minha fé tem razão. Essa é a segunda temporada, nós pregamos a primeira temporada dessa série o ano passado com outros temas, e agora a gente está trazendo outros temas que são relevantes, que são o centro da nossa fé e da nossa esperança. Nossos textos, mais de um, nossos textos inspirativos. Aliás, o nosso tema de hoje, é sobre a criação. A gente vai continuar, começamos falando sobre esse tema domingo passado. Domingo passado nós falamos sobre evolucionismo, sobre darwinismo. Nós desmascaramos essa teoria, mostramos os seus erros, suas falhas, suas mentiras. E hoje a gente vai focar no criacionismo. O nosso texto inspirativo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Então é nosso dever estarmos prontos para responder a qualquer pessoa que interrogue: por que você crê em Jesus? Por que você crê em Deus? Por que você acredita que foi Deus que criou todas as coisas? Por que você acha que a evolução não é uma verdade e sim o criacionismo é uma verdade? Você tem que estar preparado para explicar a razão da sua fé e a razão da sua esperança. E olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu falei semana passada, o apóstolo Paulo aqui, ele não está só pedindo, ele está rogando, ele está implorando que adoremos a Deus de forma inteligente, de forma racional, e não de forma alienada ou ignorante. Ele está nos alertando e nos exortando a usar a nossa razão em relação à nossa fé e ao nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos estar preparados para responder a quem nos perguntar sobre a razão da nossa fé em um Criador, a razão da nossa fé em um Deus todo-poderoso que é Criador e que também é um Deus pessoal, que se importa conosco, que nos ama e tem um propósito para a nossa vida. Nós, em parte, temos sido engolidos e às vezes ridicularizados e às vezes envergonhados pelos teóricos da evolução, que parecem e se posicionam como se fossem detentores da verdade e nos tratam como se nós fôssemos um bando de alienados que acreditamos em fábulas. Mas a verdade é exatamente o oposto. O evolucionismo é uma grande fábula, uma grande mentira, um grande engano, e a verdade é que Deus criou todas as coisas. Então nós não podemos nos calar. Nós precisamos gritar para todo mundo ouvir que a nossa fé tem razão, que a fonte geradora do universo e da vida é o nosso Deus, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus pessoal e o Deus de amor. Olha o que diz Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte A, na versão NVI, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. É esse o alerta que Deus dá através do profeta: o povo foi destruído porque falta conhecimento. E é mais ou menos isso que tem acontecido com a igreja cristã brasileira. Nós temos sido destruídos em parte, temos sido levados por muitos ventos de doutrina, por teorias, levados por modismo, porque nós não temos o conhecimento da palavra de Deus e de quem Deus é e do que Ele manda e do que Ele diz. É por isso que nós estamos ministrando essa série de mensagens que parece muito mais uma série de estudos, e de fato é, mas a ideia é preparar a igreja para não ser corrompida, para não ser levada, para não ser destruída por ventos de doutrina, por teorias humanas
que a gente saiba explicar a qualquer pessoa que nos pergunte sobre a razão da nossa fé e da nossa esperança. Amém? Hoje nós vamos focar na criação, mas por uma perspectiva criacionista, sobre a verdade que Deus criou todas as coisas. E a pergunta que vamos começar respondendo é a seguinte: quais as provas de que existe uma mente inteligente por trás da criação do universo e da vida? Então, quais são as provas que nós podemos apresentar de que existe uma mente inteligente por trás da criação do universo e da vida? Você já pode pegar seu esboço, você já pode completar a primeira prova de que existe uma mente inteligente por trás da criação do universo e da vida. É a improbabilidade da evolução por acidente. Essa história de uma evolução por acidente é improvável, é impossível. Então, para mim, essa é uma grande prova. Não existe possibilidade da vida e do universo ter sido criada ao acaso. Quais são as chances da vida tal como a conhecemos, com toda a sua complexidade, ter surgido ao acaso, por acidente? A verdade é que você tem que ter muita fé, mas muita fé mesmo, para acreditar que a vida, assim como nós a conhecemos, com toda a sua complexidade, é obra do acaso, de um acidente cósmico. Sempre que eu falo sobre esse assunto, eu gosto de fazer uma comparação. A probabilidade da vida ter surgido ao acaso é semelhante à probabilidade de nós pegarmos um relógio de ponteiro, um relógio de pulso, e você desmontar esse relógio todinho, pecinha por pecinha. Você coloca tudo isso dentro de um saco, você fecha a boca do saco e você balança assim. E depois que você dá umas balançadas nesse relógio desmontado dentro do saco, você abre o saco e despeja sobre uma mesa, e vai cair daquele saco um relógio montado, funcionando e na hora certa. Qual a probabilidade de uma coisa dessa acontecer? Desse relógio se montar sozinho, apenas com o balançar, ele se montar sozinho, começar a funcionar, não é só montar da forma certa, começar a funcionar e cair montado na hora exata. Não existe essa probabilidade. É semelhante à vida como nós a conhecemos ter sido criada por um acidente. É semelhante você dizer que um dicionário, por exemplo, um dicionário com todas aquelas palavras, com todos aqueles significados colocados em ordem alfabética, é resultado de uma explosão numa biblioteca. Então teve uma explosão na biblioteca, e quando a fumaça se dissipou e o fogo baixou, tinha lá um dicionário montado, porque as palavras foram voando e caíram tudo na ordem e formou um dicionário. Isso parece piada, mas é algo semelhante ao que a teoria da evolução está dizendo. Sabe, isso parece um absurdo quando eu falo de um dicionário, quando eu falo de um relógio, mas é algo semelhante ou pior. É o que está propondo a teoria da evolução, de que a vida como a conhecemos, com a sua complexidade, seja obra do acaso, de um acidente, de algo que aconteceu por acaso, sem querer, sem ninguém planejar, sem uma mente inteligente por trás disso. Então, para mim, uma grande prova de que existe uma mente inteligente é que é improvável, digo mais, é impossível que a vida e o universo, tal como conhecemos, tenha sido obra do acaso, de um acidente cósmico. É preciso ter mais fé para acreditar na teoria da evolução do que para acreditar que Deus criou todas as coisas. Na verdade, os evolucionistas são pessoas de muita fé mesmo, porque você tem que ter muita fé para acreditar que o universo inteiro e toda a vida existente no nosso planeta foram criados a partir de um acidente. Segunda prova de que existe uma mente inteligente por trás da criação do universo e da vida é a complexidade irredutível dos seres vivos. Complete aí no seu esboço.
a complexidade irredutível dos seres vivos. O que é isso? O que é que significa complexidade irredutível? Para a própria ciência, os seres vivos, eles são compostos de tantos componentes complexos e indispensáveis que simplesmente é inconcebível a existência de um ser vivo sem algum destes componentes. Então imagine como é que você poderia viver faltando algum dos componentes, algum órgão seu. É isso que significa a complexidade irredutível. Você é um ser complexo e não poderia ser menos complexo do que você é. Imagina o que aconteceria se você não tivesse o pulmão. Você poderia viver? Não. E se você não tivesse o coração, você poderia viver? Não. E se você não tivesse os rins? E se você não tivesse intestino? Então não existe nada que possa ser arrancado. Então a complexidade irredutível. O ser humano e todo ser vivente, toda a vida no planeta, eles têm uma complexidade irredutível. Ou seja, se não pode ser arrancado nem tirado nenhuma pecinha dos seres vivos e eles continuem a viver, isso significa que eles não podem ter sido criados por etapas. Está entendendo onde eu quero chegar? Eles não podem ter sido criados por etapas. Eles só podem ter sido criados de uma única vez, como diz a Bíblia. Porque imagina, a galinha começou a existir, mas ela não tinha ainda coração. Como é que ela existia? Não, a galinha começou a existir, mas depois foi que foi formado o intestino dela, e ela se alimentava de como? Então ou a galinha começou a existir de uma vez só, complexa como ela é, ou ela não tem condição de existir. A teoria da evolução diz não, que a vida ela foi sendo formada de forma lenta, gradual, em etapas ao longo de milhões e milhões de anos. Então ela sugere que os seres vivos começaram a ser formados em parte, mas o ser vivo ou ele é todo ou ele não é. Nenhum ser vivo poderia ter existido ao longo de séculos até terminar de se formar. Os seres vivos são tão complexos e cada partezinha do ser vivo é tão importante e indispensável que eles só podem ter sido criados de uma única vez, como diz o relato bíblico. Então haja os animais de uma única vez e não por etapas, como dizem a evolução. Então não há espaço para acreditar que tal complexidade possa ser resultado de uma evolução gradual e lenta, fruto de um processo de seleção natural que acontece ao acaso. Segundo o próprio Darwin, na seleção natural, as novas características, ou seja, as mutações, porque ele disse que era um ser vivo que foi se transformando em outro ser vivo. Então, segundo Darwin, a seleção natural, que é a teoria deles, as novas características precisam trazer alguma vantagem. E as características que não trazem vantagem, elas são eliminadas naturalmente nas próximas gerações. Então preste atenção, vê se você entende o que o Darwin e a sua turma diz. Que um determinado animal começa a evoluir, então ele começa a se transformar lentamente, e essas características elas trazem algum tipo de vantagem, por isso são preservadas para a próxima geração, e vai sendo desenvolvida na próxima geração, e na próxima geração até que se transforma num animal diferente. Aí ele mesmo diz, se essa mutação, se essa característica nova que está surgindo nesse animal não trouxer vantagem, naturalmente a natureza vai eliminar essa característica no filho daquele animal. Então pensa o peixe evoluindo. O peixe vai nadando, vai evoluindo. Aí daqui a pouco, como aquele vídeo que a gente viu domingo passado, a nadadeira do peixe começa a se transformar numa pata, porque ele vai se transformar num réptil. Mas imagina qual a vantagem do peixe que começa a ter uma nadadeira que não tem mais forma de nadadeira, mas tem forma de pata.
Ele tem alguma vantagem sobre o outro que tem a nadadeira para nadar? Não, ele tem desvantagem. Então, segundo a própria teoria de Darwin, quando fosse na próxima geração desse peixe, essa pata ia ser eliminada, essa mão ia ser eliminada. Por quê? Porque traz desvantagem, não vantagem. Só trazia alguma vantagem se fosse de uma vez só, e não de forma gradual. Enquanto aquele réptil não se formasse completamente, seria um peixe em desvantagem. Então não há sentido na própria teoria da evolução. Veja o que o próprio Charles Darwin escreveu. Ele diz assim: se pudéssemos demonstrar que tal órgão complexo existisse, em outras palavras, se pudéssemos demonstrar que existisse um ser tão complexo, o qual possivelmente não pudesse ter sido formado por pequenas modificações sucessivas, minha teoria iria totalmente por água abaixo. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo: se existir algum ser vivo que seja tão complexo, que não possa ter sido criado por etapas, então a minha teoria é mentirosa, foi por água abaixo. Ele mesmo já está derrubando a teoria dele. Só que no tempo dele eles não tinham tecnologia nem ciência suficiente para saber a complexidade toda dos seres vivos. Mas naquele tempo já dava para perceber que não era. Só que com a tecnologia, hoje se pode comprovar coisas absurdas sobre a complexidade dos seres vivos. Com os supermicroscópios que existem por aí, você pode perceber que é uma simples bactéria numa célula. Olha, é uma bactéria numa célula. Ela é tão complexa e tão cheia de elementos que ela não poderia viver se tivesse faltando algum dos seus componentes. Até as simples bactérias, elas só podem ter sido criadas de uma vez só, porque elas não teriam como viver se faltasse algum pedacinho dela. Então, uma única bactéria, ela é tão complexa, tão cheia de partes, que ela não pode ter sido criada por etapas. Então o próprio Darwin está dizendo que se isso fosse possível, então a teoria dele não valia nada. Então não entendo como é que a comunidade científica e acadêmica insiste em sustentar uma tese que o seu próprio autor já disse que estava caído por terra se tal coisa acontecesse. Está provado. A vida é complexa demais para ter sido criada por etapas, mas eles insistem em sustentar algo que o seu próprio teórico já havia colocado que estava por terra. Outra coisa muito interessante sobre isso, que contraria, em contraposição ao que Darwin falou, é que a Bíblia afirma que Deus terminou a sua criação. O mundo não é uma obra inacabada ou em evolução. Deus terminou tudo no sexto dia e no sétimo descansou. Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de sua obra que tinha feito. Então a obra está acabada, o mundo não está evoluindo, o mundo não continua evoluindo. Deus concluiu o trabalho que fez. O mundo que nós vemos hoje é igual ao que Deus criou? Não, mas não foi porque evoluiu, não é por causa de uma evolução, é porque o homem está destruindo. Então o que nós temos hoje é menos do que Deus criou, porque o homem está destruindo o mundo, mas não porque o mundo está evoluindo. Deus finalizou a sua criação. Essa é a verdade da Bíblia. O mundo não continua evoluindo, Deus concluiu a sua criação. Terceira prova de que existe uma mente inteligente por trás da criação: a evidência do design inteligente na criação. Complete aí. A evidência do design inteligente na criação. O que é design inteligente? Modelo inteligente. Você olha para essa caixa de som
E você vê que ela tem um modelo inteligente, ela foi pensada. Você olha para essa cadeira e você vê nela um design inteligente. Ela foi pensada. Alguém pensou nesse modelo dessa cadeira, porque ela tem um modelo inteligente. Então, quando a gente fala sobre a existência do design inteligente, em toda a criação existe o design inteligente. Para onde você olhar, você identifica um design inteligente. Eu gosto de falar uma ilustração de um determinado arqueólogo. Ele está lá fazendo escavações num sítio arqueológico à procura de restos de civilizações antigas. Então esse arqueólogo está lá cavando, e terra para lá, terra para cá, terra para lá, terra para cá. De repente ele encontra a ponta de uma lança. Então ele olha para a ponta de uma lança, velha, já enferrujada, há décadas, talvez há séculos enterrada ali. Mas quando ele olha para esse pedaço de lança, ele manda parar tudo. Para tudo, porque isso aqui alguém fez. Isso aqui não é obra do acaso. Isso aqui alguém inteligente de alguma civilização do passado fez essa ponta de lança. Então vamos levar essa ponta de lança para o laboratório e vamos fazer um estudo para saber que idade esse artefato tem, pesquisar que povo viveu aqui nessa época, para a gente identificar qual foi o povo que fez essa ponta de lança. Então ele é muito inteligente, aquele arqueólogo, porque ao cavar ele identifica algo com design inteligente. Então terra para lá, terra para cá, mas a ponta de lança não, para aí. Essa ponta de lança não pode ter vindo do acaso. Ela não pode ter se formado por acidente. Vamos levar para o laboratório para saber a idade dela, para saber quem fez, porque alguém fez. Esse mesmo arqueólogo super inteligente, com formação, ele chega na casa dele, ele olha para o espelho dele, ele se vê no espelho e ele diz: isso que eu estou vendo no espelho é obra do acaso, de uma evolução acidental, de uma seleção natural aleatória. Você percebe a incoerência disso? Ele vê um pedaço de lança, um pedaço de ferro enferrujado, mas só porque tem uma ponta e tem uns veios e tem um encaixe de uma lança, ele diz: isso não pode ser ao acaso. Mas ele olha para um ser complexo como ele, com a complexidade irredutível, com a mente que ele tem, com o corpo que ele tem, e ele consegue conceber a ideia de que ele é obra do acaso. É uma cegueira completa, que chega a beirar a burrice, porque ele consegue identificar um design inteligente numa ponta de lança enferrujada, mas ele não consegue identificar o design inteligente em si próprio. Para onde você olhar na criação, você vai perceber a presença do design inteligente. Por exemplo, os escritos das cavernas, os desenhos nas cavernas. Quando os cientistas, os arqueólogos encontram esse tipo de coisa nas cavernas, eles não dizem: não, isso aqui foi formado acidentalmente com a força do vento. O vento foi passando aqui na caverna e foi se formando esses desenhos. Eles não dizem isso. Eles sabem, eles identificam quando eles veem esses desenhos que alguém fez esses desenhos, porque eles têm forma inteligente. Isso não pode ter sido ao acaso, apenas com a força do vento. Estátuas de pedra, tem em vários lugares do mundo existem estátuas de pedras. Por que eles não olham para isso aí e dizem assim: não, isso aí foi resultado de uma tempestade de areia. Teve uma tempestade de areia e quando terminou a tempestade de areia, acidentalmente tinham formado essas estátuas de pedra. Não, quando eles olham para isso, ele diz: alguém fez. Porque essas estátuas têm um design inteligente, têm uma forma inteligente, e a forma delas denuncia que alguém inteligente as fez. E olha, compara essa estátua com a sua complexidade. Ali é só uma pedra esculpida, ali não tem vida, ali não tem órgãos, ali não tem nada. E você? Então olha para aquilo ali e diz: design inteligente. Olha para si mesmo e diz: obra do acaso. Olha só mais uma imagem. Você chega num jardim e vê uma escultura em plantas como essa.
Você teria como dizer que isso aí ocasionou depois de uma chuva forte? E quando terminou a chuva, tinham se formado esses cavalos a partir das árvores? Você olha isso aí e você diz: existe um jardineiro muito talentoso aqui, não é verdade? Você olha para um jardim desse e diz: tem algum artista que trabalha com plantas que passou por aqui e fez essa obra-prima. Você não consegue achar que isso aí é obra do acaso. Mas até coisas simples como uma inscrição na areia da praia. Você vai passando na praia e você encontra algo parecido com isso aí, e a primeira coisa que passa à sua mente é: alguém passou aqui e escreveu isso na areia. Você não pensa assim: não, foi a onda que veio e no movimento do mar e da água escreveu isso daí na areia e desenhou isso aí na areia. Um simples desenho na areia já denuncia que existe uma mente inteligente por trás daquilo. Então, por que será que a gente tem dificuldade de ver essa mente inteligente por trás da criação? Como é que a gente consegue perceber design inteligente num púlpito, numa caixa de som, numa cadeira, mas a gente consegue não perceber um design inteligente em nós, no planeta, no universo? Você já prestou atenção que nós somos cercados de milagres? Esses dias eu estava lá na escola, na cantina da escola, e estava olhando as árvores que tinha assim no parquinho, e eu estava comentando lá com as meninas que trabalham lá na cantina. Eu disse assim: já prestou atenção como cada árvore é um grande milagre? Porque foi plantada ali uma semente, e de repente começou a nascer uma planta, e de repente começou a crescer um tronco de madeira enorme, mas ali embaixo do chão não tinha essa madeira escondida. O que a gente colocou lá foi uma semente, e de repente se transformou num tronco de madeira enorme, e aquela árvore enorme, e ela saiu como que um milagre debaixo da terra, mas ela não estava lá embaixo da terra. Foi um milagre o surgimento daquela árvore, e a gente vê isso o tempo todo e a gente não atenta para isso. Então isso é obra do acaso? Se você pegar um grão de milho e você plantar um grão de milho, sabe o que é que vai nascer? Um pé de milho. Se você fizer isso 100.000 vezes, vai nascer 100.000 vezes um pé de milho. Como é que isso é o acaso? Se você planta feijão, nasce feijão. Se você planta milho, nasce milho. Esse negócio foi pensado. Isso foi planejado. Isso tem inteligência por trás disso, não pode ser o acaso. Que sorte é essa que continua dando certo o tempo todo e nunca nasce outra coisa diferente? Existe um design inteligente. A mente por trás da criação é tão assombrosamente inteligente que até as coisas mais incríveis que o homem faz, ele faz porque ele aprende observando a criação e imitando a criação. Eu vou dar alguns exemplos bem práticos. Por exemplo, aprender a voar. Como é que a gente aprendeu a fazer o avião e saber que era possível voar? Olhando os pássaros. Foi olhando para os pássaros que o homem percebeu que poderia voar, e aí ele começou a sonhar com isso, e estudando as aves é que eles conseguiram desenvolver tecnologias para poder voar. Foi observando aquilo que Deus criou. Por exemplo, o radar. Onde é que o homem aprendeu a possibilidade de como fazer um radar? Foi observando os morcegos. Olhando aquilo que Deus criou, porque os morcegos eles se movimentam e eles detectam as coisas e desviam as coisas através de um radar. Tem um objeto ali, ele sente que tem um objeto ali, ele desvia. Não é através da visão, é de um radar. E o homem, observando o morcego, ele desenvolve a tecnologia do radar. E o sonar, que é a tecnologia de você se guiar embaixo da água. Aprendeu isso aonde? Observando os golfinhos. A mente por trás da criação é tão assombrosamente inteligente que até o velcro, sabe, aquele velcro que você usa na roupa, na bolsa, aprendemos olhando a tecnologia por trás do carrapicho. O velcro foi inventado a partir do carrapicho. Olhando a tecnologia do carrapicho, por que ele gruda na roupa assim? E aí botou aquilo no microscópio e vendo como eram as garras do carrapicho, o que é que ele fazia para grudar sem ter cola, foi que o homem inventou o velcro.
Então, muito do que nós nos gabamos de ter inventado, inventamos porque analisamos, olhamos e imitamos aquilo que Deus criou. Essa é a prova do design inteligente para qualquer parte da criação que nós olharmos. Nós vamos enxergar um extraordinário planejamento. Olha, por exemplo, para as abelhas. As abelhas, sabe, Deus, eu fico às vezes impressionado. Poxa, como é que Deus gastou tanto cuidado, tanto tempo, sei lá, em fazer coisas tão planejadas com animais tão pequenos, com seres tão pequenos. As abelhas, elas têm uma enorme, extraordinária, assombrosa organização na sua colmeia. Tem a abelha rainha, tem as abelhas operárias, e tem uma outra abelha extraordinária, que é aquela abelha que sai para localizar o pólen nas folhas, que é o alimento da colmeia. E é interessante que ela sai voando para localizar onde tem o pólen, para localizar onde tem alimento, e ela volta para informar a colmeia onde tem alimento e a que distância está esse alimento. E sabe como é que ela passa essa informação para a colmeia? Dançando. Parece mentira, mas é verdade. Dançando. Ela tem um tipo de dança em que quanto mais vezes ela circula dançando e quanto mais ela mexe o abdômen, aquilo vai indicando a distância onde está o alimento. Como é que a gente sabe disso? Essa descoberta rendeu um prêmio Nobel a este homem aí. O nome dele é Carl von Frisch, entomologista. Ele levou um prêmio Nobel porque descobriu a dança das abelhas. E sabe quanto tempo ele gastou pesquisando para descobrir isso? Para entender a quantidade de vezes que ela dançava, a quantidade de vezes que ela girava, que ela mexia o abdômen e que distância aquilo significava. Ele levou 20 anos pesquisando as abelhas para interpretar aquilo que as abelhas já nascem interpretando naturalmente. E aí ele ganhou um prêmio Nobel porque interpretou a dança das abelhas. E as outras abelhinhas nem precisaram fazer curso nenhum. Ela já nasce entendendo que aquela dança é para fazer e o que é que aquela dança quer dizer. Olha como Deus é inteligente, olha como o homem é limitado. Então a criação está cheia do exemplo do design inteligente. Mas qual o significado disso para o nosso viver diário? O que é que eu tenho a ver com isso? Você pode estar se perguntando. Qual o significado disso para a nossa vida diária? Significa que a partir de agora, permita que ao contemplar a criação de Deus, você lembre que Deus tem um plano extraordinário para tudo aquilo que Ele criou, e isso inclui você. Quando você olhar para a criação, permita que ela lembre a você que Deus não criou nada por acaso, que Ele pensou, que Ele planejou, tudo nos mínimos detalhes, e Ele tem um propósito para tudo. Imagine para você se Ele faria você com menos importância do que Ele fez a abelha. Ou o próprio Cristo não falou sobre isso? Olha as aves dos céus, elas nem plantam, não semeiam, mas têm o que comer todo dia, e vós não sois mais importantes do que as aves? Então Deus faz uma abelha com esse planejamento inteiro, e você acha que Ele faria você por acaso, sem um propósito, sem um significado? A Bíblia mostra que Deus está intimamente envolvido em cada momento, em cada aspecto da criação. Olha o que diz Neemias capítulo 9, versículo 6: só Tu és Senhor, Tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e Tu os guarda com vida a todos, e o exército dos céus Te adora. Amém? Olha o que diz o Salmo 33, versículo 6 e o versículo 9: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. De uma vez só, não por etapas, não pela evolução, não como estão dizendo alguns cristãos, não como disse o Papa um dia desse, que Deus deu início à criação, mas deixou ela evoluir. Não, Ele fez tudo de uma vez só.
Todos os seres foram criados de uma única vez, não por etapa, não por evolução. Mas Deus disse e logo veio a existir. É assim que Deus criou todas as coisas. Esses textos nos mostram um Deus que iniciou o processo, mas cuidou de todo o processo e finalizou o processo. Esses textos nos deixam entender claramente que não é um Deus que iniciou o processo e virou as costas e depois foi embora. Não. Um Deus envolvido com cada aspecto e com cada etapa e finaliza a sua obra. A quarta prova de que o mundo foi criado por uma mente inteligente, de que existe uma mente inteligente por trás da criação do universo e da vida, é o ajuste fino do universo. Complete aí. O ajuste fino do universo. Aquele ajuste bem delicado, bem, preciso. Olha só o que diz aí o próximo slide. Em 20 de julho de 1998, um artigo da Newsweek, intitulado "A Ciência Encontra Deus", afirmou isso aí. Os físicos têm encontrado evidências, não são os religiosos, não são os pastores. Os físicos têm encontrado evidências de que o cosmos foi feito para a vida. Eles constataram que se as constantes da natureza, ou seja, alguns valores imutáveis como a força da gravidade, a carga de um elétron e a massa de um próton, tivessem pouquíssimas diferenças, os átomos não ficariam juntos, as estrelas não brilhariam e a vida nunca teria aparecido. Sabe o que é que esses físicos descobriram? Que o nosso planeta, o nosso sistema, o nosso universo, ele foi planejado para que houvesse vida. O planeta Terra foi planejado para que existisse vida aqui. Nos mínimos detalhes, se alguma coisinha tivesse fora do que está, se alguma coisinha fosse diferente do que está, então não existiria vida no nosso planeta. Isso não foi ao acaso. Isso foi planejado. Olha só esse outro aí, John Polkinghorne, ele diz o seguinte, que esse homem teve uma carreira brilhante como físico na Universidade de Cambridge. Então também não é apenas um religioso, é um cientista, eles gostam de argumentos cientistas. Olha o que ele diz aqui: quando você percebe que as leis da natureza devem estar incrivelmente afinadas para produzir o universo que vemos, isso conspira para plantar a ideia de que o universo não somente apareceu, mas foi planejado e deve haver um propósito por trás. Então, quando a gente analisa o ajuste fino do universo, como ele foi criado para a vida, isso conspira para crer que não somente ele apareceu, mas ele foi planejado e existe um propósito na sua criação. Charles Townes, próximo aí, diz o seguinte: esse homem compartilhou o prêmio Nobel de Física pela descoberta dos princípios do laser. Ele diz assim: muitos sentem que de algum modo uma inteligência deve ter estado envolvida nas leis do universo. Essa é a opinião de quem? De cientistas, de pessoas relevantes no meio acadêmico e que não conseguem acreditar na teoria da evolução. Eles veem claramente um design inteligente, um ajuste fino no universo. Existe um propósito, existe um plano. Isso não foi por acaso. O ajuste fino do universo, por exemplo, e se o Sol, olha na prática isso, e se o Sol, tem um slide aí, e se o Sol tivesse um pouquinho mais perto da Terra, sabe o que aconteceria? Você não ia só suar mais um pouco, você ia torrar. Não existiria vida no nosso planeta. Agora, se o Sol então tivesse um pouquinho mais distante do planeta Terra, o que aconteceria? Você não ia só economizar energia desligando o ar-condicionado, você ia congelar, nós iríamos congelar e morrer.
Então o Sol, ele foi colocado na distância exata e precisa para que existisse vida no nosso planeta. E observe que a Terra está girando e o sistema solar também, e aquilo tudo em movimento, mas eles não chegam mais perto um do outro. Por milênios eles estão girando, e a Terra está girando, e aquilo está se movimentando, mas na distância certa para que haja vida no planeta. E a Lua? Se a Lua estivesse mais longe do planeta Terra ou mais perto do planeta Terra, ela teria uma influência direta nas marés e provavelmente a Terra seria inundada pelo mar, e aí não haveria vida também. Talvez vida marinha só, mas não vida humana. E a gravidade? Se a gravidade fosse menor, nós poderíamos sair voando, e tudo que nós temos sair voando nos ares. Mas se a gravidade fosse mais intensa e mais forte, nós poderíamos ser esmagados contra a Terra. A gravidade, ela está no ponto certo para ninguém sair voando e para não ser esmagado contra a Terra. E quem foi que ajustou a força da gravidade? Nesse ponto certo, só pode existir uma mente inteligente que planejou e arquitetou tudo isso. Então o ajuste finíssimo da forma como foi feito o universo não pode ser obra do acaso. Isso é a prova contundente de que existe uma mente inteligente que planejou e criou o universo e a vida. E nós cremos e temos certeza que essa mente inteligente é o Senhor nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Então acho que já tem prova suficiente, né? Acho que você já acreditou que foi Deus que criou e não foi uma evolução aleatória. Por isso vamos passar adiante. A pergunta agora é a seguinte: como Deus criou todas as coisas então? Ok, eu já entendi que foi Deus que criou. Mas como Deus criou todas as coisas? Vou dizer só uma coisa para você a respeito disso. Você pode anotar no seu esboço. Deus criou tudo a partir do nada. Como Deus criou todas as coisas? A partir do nada. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 3, versão da Bíblia Viva, diz assim: pela fé, ao crermos em Deus, sabemos que o mundo e as estrelas, de fato, todas as coisas, foram feitas mediante uma ordem de Deus e que foram feitas do nada. Não existia nada, e Deus falou, e tudo veio a existir. A palavra hebraica que está lá em Gênesis, que foi traduzida por criar, é a palavra bara. E sabe o que significa essa palavra hebraica bara, que foi traduzida por criar? Significa criado a partir do nada. Deus criou a partir do nada. Para nós, o que é a criatividade humana? Criatividade humana é você rearranjar as coisas que já existem. Você vê uma coisa ali, vê outra ali, aí você pega uma ideia dali, pega outra daqui, inventa um negócio e diz que você é criativo. Mas você sai rearranjando e usando o que Deus criou, o que os outros criaram. Isso é a criatividade humana. Mas quando fala de criatividade divina, Ele criou a partir do nada. Isso é a criatividade. Ele criou tudo a partir do nada. Ele teve essa ideia. Ele não viu isso em outro lugar. Ah, tem um planeta ali, eu vou imitar aquele planeta, eu vou fazer a Terra assim parecida. Não, Ele criou tudo do nada. Foi ideia dele. Sabe, as aves do céu, aquele monte de espécie, a natureza, aquele monte de árvore diferente, as montanhas, as cachoeiras, tudo foi ideia de Deus a partir do nada. Isso é que é criatividade. Nós somos criativos, coisa nenhuma. Deus é criativo, Ele criou tudo a partir do nada. Mas existe um único elemento na criação que Deus não criou a partir do nada. Você sabe quais são? Qual foi esse elemento? Nós, os seres humanos. A Bíblia diz que Ele criou o homem a partir do pó da terra. Ele fez lá um boneco, Adão,
E depois ele criou Eva a partir de quê? Da costela de Adão. Então ele cria o homem a partir do pó da terra e cria a mulher a partir da costela do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: então Deus formou o corpo humano, usando para isso o pó da terra. Depois soprou nele o sopro da vida, e ele veio a ser alma vivente. Agora Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair o sono pesado sobre Adão. Sabe o que é isso aqui? A primeira anestesia geral da história. Deus ia fazer uma cirurgia em Adão, e ele anestesiou Adão, botou ele para dormir. Poxa, como eu fiquei satisfeito ao descobrir isso. Porque quando eu vou fazer uma cirurgia, a primeira coisa que o doutor bota eu para dormir, bota eu para dormir. E Deus pensou nisso quando foi fazer uma cirurgia em Adão. Ele fez Adão cair no sono profundo, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas. Mas olha o que Deus fez: e cerrou, ou seja, fechou a carne em seu lugar. Sabe o que é isso? A primeira cirurgia plástica da história. Ele arrancou a costela, mas ficou um buraco. O que é que Deus fez? Encheu com carne. Ele não ia dar um Adão feio para Eva, com um buraco na costela. Ele vai lá e conserta direitinho, e ele encheu com carne. Como Deus é criativo. Então até a cirurgia plástica o homem aprendeu com Deus, e a anestesia geral também. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então esse foi o único momento em que Deus criou algo a partir de outra coisa. Mas é importante você entender que foi a partir de outra coisa que Ele mesmo havia criado. Ele criou o homem a partir do pó da terra, mas foi Ele que criou o pó da terra. Ele criou a mulher da costela de Adão, mas foi Ele que criou Adão. Então mesmo quando Ele usou outra coisa para criar algo, foi algo que Ele já tinha criado antes. Então Deus cria tudo a partir do nada. O homem é capaz de fazer um boneco de barro, mas o texto diz que Deus soprou nas suas narinas e veio o fôlego da vida, e ele se tornou um ser vivente. O homem pode fazer um boneco de barro, agora eu duvido que ele traga esse boneco de barro à vida. Só Deus pode fazer isso. Então, como Deus criou? Deus criou tudo a partir do nada. Do nada. Próxima pergunta é a seguinte: por que Deus criou todas as coisas? Ok, já entendi como Deus criou. Mas por que Deus criou todas as coisas? Qual a motivação de Deus para criar todas as coisas? Você pode completar no seu esboço. Deus tudo criou para o seu prazer. Complete aí. Deus tudo criou para o seu prazer. Gênesis 1:31 diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 2:2 diz assim: no sétimo dia Deus já havia concluído a sua obra, a obra que realizara, e nesse dia descansou. O que significa dizer que Deus descansou? Tem muita gente que vê Deus lá cansado, só o bagaço. 6 dias de trabalho, criei o universo, estou só o bagaço, vou descansar agora. Deus seria capaz de se cansar? Primeiro que o relato da criação diz que Deus saiu só falando, que haja isso, que haja luz, que haja separação entre a água e a terra seca, que haja vida, que haja... Será que Deus estava cansado? Então o que a Bíblia quer dizer com cansado? Ou então com descansar, aliás, que ele não disse que estava cansado, disse que ele descansou. O que a Bíblia quer dizer com descansar? A palavra descansar, que aparece aqui em Gênesis, ela tem uma conotação não de cansaço, de resolver o problema do cansaço, mas de deleitar-se. Então Deus descansou, Deus deleitou-se, é o que diz o verso anterior. Ele parou, olhou e diz: eis que tudo que fez é muito bom.
Deus parou depois que criou tudo. Sabe, como um artista que pinta um quadro e termina de pintar o quadro, ele senta de frente para o quadro e fica contemplando o quadro que ele pintou. Ele está se deleitando naquela obra que ele fez. É isso que Deus fez aqui. Então Deus descansou no sétimo dia, Deus contemplou a sua obra, Deus se deleitou, Deus parou, Deus olhou, Deus admirou e Deus sentiu prazer. E eis que tudo o que fez era muito bom. Muito bom. Entenda uma coisa: Deus não precisava criar nada nem ninguém. Não foi uma questão de necessidade que fez Deus criar o universo e a vida. Por isso que eu digo que Ele criou tudo para o seu prazer, não foi por necessidade. Ele não precisava criar nada, Ele não precisava criar ninguém. Também Ele não criou para curar a sua solidão, porque o pobrezinho de Deus estava se sentindo sozinho, e aí Ele criou as pessoas para poder ter um relacionamento com elas, porque Ele estava se sentindo muito só. Não. Antes de criar os seres humanos, já existiam os seres celestiais, existiam os anjos, e antes dele criar os anjos, já existia comunhão nele mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles viviam a comunhão plena da Trindade. Deus nunca esteve só. Então não foi para curar a sua solidão, não foi por nenhum tipo de necessidade. Eu costumo dizer, já disse outras vezes, que a criação está para Deus assim como a sobremesa está para nós. Por que que você come uma sobremesa depois de um almoço farto? Você come porque ainda está com fome? Você come por puro prazer. Ninguém precisa comer sobremesa. Se você almoçou bem, você não precisa comer sobremesa. Mas por que você come? Por puro prazer. Pelo prazer que aquela sobremesa vai te dar. A mesma coisa é a criação. Por que Deus criou a criação? Ele não precisava, Ele criou para o seu prazer. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente. Olha que verdade, você já existia na mente de Deus antes dele criar o universo. Deus já pensava em você. Deus já nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco do seu amor. Atente para isso. Foco do amor de Deus. Nós fomos criados por causa do amor de Deus. Não foi por causa da necessidade de Deus. Nós fomos criados por causa do amor de Deus. Você existe para ser amado por Deus. Não porque Deus precisa de você, mas Ele criou você para ser foco do amor dEle. Se você não entendeu nada até agora, nessas duas mensagens, se você não entendeu nada, eu quero que você entenda isso agora. Deus é amor e Ele quis criar alguém para compartilhar o seu amor. E foi aí que Ele teve a ideia de criar você. Se você não entendeu nada até agora, entenda isso. Deus criou você para que você fosse alvo do amor dEle. Por que você acha que Deus criou um planeta tão lindo, tão maravilhoso, tão cheio de detalhes? Para Ele? Para você. Lá em Gênesis diz que Ele entregou toda a criação ao homem. Você foi criado para ser foco do amor de Deus. Então, se você não entendeu nada, entenda isso. Deus criou você não porque precisava, não porque estava sozinho, mas Ele estava a fim de compartilhar o seu amor. Se você quer saber quanto Deus se importa com você, então olhe esses próximos versículos agora. Isaías 44, 2 diz assim: Deus diz: eu sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Você pensa que estava sozinho, mas Deus estava cuidando de você desde o dia que você nasceu. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 16:
Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus, Ele enxergava você no ventre da sua mãe. Diz: o meu corpo ainda informe. Esse é o tamanho da preocupação e do cuidado que Deus tem com você. Ele não só planejou você, mas o texto diz que Ele supervisionou a sua formação. Como é que Ele pôde fazer isso com cada um de nós? Tem gente que duvida da capacidade de Deus de ser um Deus pessoal. Tem gente que duvida da capacidade de Deus de ouvir a oração de todo mundo e entender a oração de todo mundo ao mesmo tempo. Eu não acredito que você duvida disso. Porque como é que um Deus que cria tudo o que Ele criou, Ele não pode ser pessoal para cada um? Será que esse Deus que tem todo o poder para criar não só o planeta, não só você, mas todo o universo, Ele não tem o poder de ser pessoal para cada um de nós? É claro que Ele tem. Você não é um acidente. Diga para a pessoa do seu lado: você não é um acidente. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Você quer saber o quanto você vale para Deus? Você quer saber o quanto você é importante para Deus? Você quer saber o quanto Ele ama você? Eu vou te dizer, Ele se importa tanto com você, que Ele quer manter você para sempre perto dEle. Para sempre. Os planos e propósitos de Deus para a sua vida não acabam com a sua morte. Quando você morrer, o seu coração vai parar de bater. Será o fim do seu corpo, mas não será o seu fim. Olha o que diz Salmo 33:11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Tudo que Deus planeja é eterno. Você faz parte dos planos de Deus. Olha só o que diz 2 Coríntios 5:1. Olha o que diz 2 Coríntios 5:1. Sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Esta casa, um novo corpo, não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Olha o que Deus está dizendo, que quando você morrer, quando o seu corpo morrer, você vai chegar no céu e você vai receber um corpo novo, não feito por mãos humanas, mas um corpo feito pelo próprio Deus e que vai durar para sempre. Então esse é o tanto que Deus ama você. Ele planejou você, você existia na mente de Deus antes da criação do mundo, e Ele está dizendo que Ele quer passar a eternidade com você. Isso é o tanto que Deus se importa com você. Você vai passar muito mais tempo do lado de lá da eternidade do que do lado de cá. Do lado de cá você vai passar 60, 70, 80, 90 anos, talvez, não sei, talvez bem menos. Mas mesmo que você passe 100 anos do lado de cá, isso seria uma gota comparada à eternidade que Deus tem reservado para você do outro lado da morte. Deus fez você para durar para sempre. A questão é: você vai querer passar a eternidade ao lado dele ou distante dele? Ele planejou você para que você passasse a eternidade com ele. Para concluir, olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 20, versículo 22 e versículo 25. Para aqueles que duvidam da existência de um Deus criador, inteligente por trás de tudo, olha o que Paulo diz aqui: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente,
Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. O texto continua: pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, os cientistas dizem isso, mas são tolos. Eles trocam a verdade de Deus, sobre Deus, pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Olha que fantástico que Paulo está falando aqui. É tão sério que Paulo está dizendo aqui: alguém que é parte da criação como você, alguém que vive no meio das coisas criadas e não reconhece a existência do Criador, não serve a Ele, não o adora. Paulo está dizendo: isso é tão absurdo, isso é tão improvável, você viver no meio da criação e não crer que existe um Criador, que Paulo está dizendo: essas pessoas são indesculpáveis. O que Paulo está dizendo é que não poderão chegar diante de Deus e dizer: Senhor, não sabia que o Senhor existia. Porque o que Paulo está dizendo é que desde o princípio a criação de Deus revela quem Ele é, e os seres humanos sabem quem Ele é, mas não o adoram, não o servem, preferem adorar as coisas que Ele criou, mas não adoram o próprio Criador. A verdade é que você tem que ter muito mais fé para crer que existe uma evolução acidental do que para crer que existe um Criador inteligente e amoroso por trás de tudo isso. Quero finalizar com uma frase de Lutero que diz assim: Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não for nada, Deus nada poderá fazer com ele. Deus cria as coisas a partir do nada, mas enquanto você pensar que é grande, que é muito inteligente, que é superior, enquanto você não fizer o que Jesus disse, não matar o seu próprio eu, não negar-se a si mesmo, não reconhecer a sua pequenez diante do Deus Criador, enquanto você não negar-se a si mesmo, Deus não poderá fazer algo grande em você e através de você. Deus não poderá cumprir os propósitos dele na sua vida, porque você precisa reconhecer que Ele é o Senhor e você é criatura dele. Se prostrar e adorar o Criador. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração, querido. Você descobriu hoje que você não é um acidente. Você existia na mente de Deus antes dele criar o universo. Você foi criado por Deus para ser foco do amor dele. Ele tem cuidado de você desde o dia que você nasceu. Mas você tem talvez se recusado a andar com Ele, a ouvir a sua voz, a obedecer seus mandamentos. Mas Deus ama você. Ele tem propósitos mais elevados para você. Ele quer que você passe a eternidade com Ele lá no céu. Mas Ele diz que só há um meio dos seres humanos chegarem até Ele e irem para o céu e passar a eternidade com Ele lá. Só existe um caminho, e esse caminho chama-se Jesus. O próprio Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, qual a única forma de você chegar-se a Deus? É através de Cristo. Jesus falou: eis que estou diante da porta. Que porta? A porta da sua vida, a porta do seu coração. Ele diz: estou à frente da porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entro e vou jantar com Ele, vou sentar à mesa com Ele, vou participar da sua vida.
Vamos ter comunhão e intimidade. Deus tomou a iniciativa, Deus criou você. O homem se corrompeu, Deus mandou a solução para o seu pecado através de Cristo. E outra vez Ele está tomando iniciativa, está batendo na sua porta. E se você abrir a porta, Jesus entra. E se Jesus entrar, então você tem comunhão com Deus através de Cristo. Se você quer receber Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer garantir a sua eternidade com Deus, no novo corpo feito pelas mãos de Deus, que vai durar para sempre, então onde você está, feche seus olhos e repita essa oração comigo. Essa oração não vai fazer de você um membro da Igreja Batista Vida Nova. Essa oração não vai fazer de você um crente, porque eu creio que você já crê que Deus existe, nem mais depois da ministração de hoje. Essa oração vai tornar você um discípulo de Jesus. Você quer isso para a sua vida? Quer entregar a sua vida a Deus? Quer entregar a sua vida a Jesus? Então onde você está, feche seus olhos e faça essa oração de todo o seu coração. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou imperfeito, eu reconheço que eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão. Perdoa-me, Senhor, por todo o tempo em que eu ignorei a Tua presença. Perdoa-me por todo o tempo em que eu vivi de acordo com a minha própria vontade. Hoje eu ouvi a Tua voz. Hoje eu descobri que eu sou foco do Teu amor. E hoje eu decido abrir a porta do meu coração para o Senhor. Entra na minha vida, faz morada em mim e me transforma de dentro para fora naquilo que o Senhor quer me transformar. Implanta no meu coração os Teus valores, os Teus princípios. Me ensina a gostar de tudo que o Senhor gosta. Me faz ser atraído por tudo que Te atrai. Me ajuda a rejeitar, a dizer não a tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que o Senhor reprova. E se há alguma coisa em mim, se há alguma coisa no meu coração que não Te agrada, então eu abro mão disso agora e peço que o Senhor retire. Em nome de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, que eu Te entrego a minha vida, Deus, para sempre. Amém. E louvado seja o Senhor. Se você fez isso de todo o seu coração, você acaba de dar o passo mais importante da sua vida em direção a Deus. Lá em Lucas 15 diz que está tendo muita alegria no céu, porque cada vez que alguém que estava vivendo distante de Deus, de um relacionamento pessoal com Deus, o convida para ser o seu Senhor, diz que há muita alegria no céu.